Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja com todos vocês esta manhã. É um privilégio mais uma vez estarmos reunidos para falar um pouco da palavra de Deus, compartilhar aquilo que Deus já falou em nossos corações. E hoje, nesta manhã, eu quero compartilhar com os irmãos. Os irmãos podem perceber, eu estou um pouco rouco, estou um pouco gripado, mas Deus há de nos ajudar. E eu estava torcendo ontem para me acordar bem, acordar pelo menos com voz, não é verdade? Para poder estar aqui com vocês. Mas Deus nos abençoou. Estou muito feliz, estamos na semana, fim de semana de carnaval, né? Muitos irmãos e irmãs estão viajando, estão passeando com seus familiares, muito bom. Eu também estou recebendo os meus pais em casa esse fim de semana, uma bênção. E Deus, assim como Isaías falou agora há pouco, nós oramos pelas nossas famílias. E que Deus abençoe toda a nossa casa, nossos filhos, a nossa esposa, os maridos. E assim nós possamos ter uma grande família, a família de Cristo. Eu quero pedir que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no verso 56 a 66. Aliás, 57 a 66. Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 57 a 66. Neste mês de fevereiro, nós estamos trabalhando a série de sermão Chamados pela Graça, chamado ao discipulado. E em todo domingo, de manhã e à noite, os pastores estão falando sobre essa temática. Vocês ouviram alguns sermões os domingos passados. E hoje eu vou falar com vocês sobre João Batista, o chamado de João Batista, um chamado muito interessante. E o título dessa mensagem será A Graça Precedente da Graça. João Batista, a graça precedente da graça. Vamos ler o texto que está lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no verso 57 a 66. A palavra de Deus diz: A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca lhe se abriu e desimpedida a língua, falavam louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que ouviam guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Aqui eu não vou ler toda a história de João Batista. Eu peguei apenas esse trecho. Eu quero falar um pouco da vida deste homem muito importante, homem que foi chamado pela graça e que foi o precursor da graça personificada, que foi Jesus. Vocês devem conhecer, João Batista foi aquele que estava no deserto. João Batista estava pregando, anunciando a vinda do Messias, anunciando a vinda da graça personificada, Jesus Cristo. Interessante que o relato de João Batista nós encontramos nos quatro evangelhos: Marcos, Mateus, Lucas e João. Eu quero pedir a permissão, eu vou discorrer em alguns evangelhos sobre a história de João Batista. Alguns evangelhos detalham mais a história, outros menos. Mas o interessante é que João Batista, isso mostra para nós que João Batista foi de muita importância para o cristianismo. E João Batista é muito importante nos dias de hoje.
Existem alguns aspectos do chamado João Batista que eu queria compartilhar com os irmãos esta manhã. Eu desejo que você esteja muito atento, o seu coração atento, a sua mente, e que o Espírito Santo possa falar ao seu coração sobre esta mensagem de João Batista. Algumas características. O principal auge do chamado João Batista esteve relacionado com a sua família, o seu pai Zacarias e sua mãe Isabel. Seu pai Zacarias, um grande sacerdote, e sua mãe Isabel, que era estéril. Simplesmente ela não podia ter filho. Simplesmente ela não podia dar à luz a um filho. Então a graça, o chamado João Batista começa neste momento. Como uma mãe, uma mulher que não pode dar filho. E um detalhe, a Bíblia relata que os dois, tanto Zacarias quanto Isabel, eram avançados de idade. Já tinham uma idade avançada, no qual, nos dias de hoje, dificilmente alguém poderia ter um filho. Mas Deus, mesmo assim, usa essa família para ter João Batista, e assim começa o chamado de João Batista. Então o auge principal do chamado de João Batista acontece com seus pais. Deus já mostra a tua graça e o teu milagre já neste momento. Isabel estéril. A Bíblia relata que quando Maria vai se encontrar com Isabel, o fétum ou o embrião se mexe na barriga dela. E aí ela louva a Deus porque ela era estéril e agora ela está sentindo uma criança mexer no seu ventre. Eu imagino quem é mãe, quem foi mãe, a alegria que é ver o filho mexendo. Eu lembro quando a minha filha mexeu pela primeira vez na barriga da minha esposa, a alegria que foi na minha casa, senti ela mexendo. Então eu imagino a felicidade que ela teve nesse momento. Então o chamado de João Batista começa nesse momento, o auge do chamado. Uma outra característica, João morava no deserto. João, ele foi crescer no deserto. E possivelmente há uma linha muito forte de historiadores, estudiosos, que dizem que João Batista fez parte de uma comunidade judia chamada Essênios. Alguns domingos atrás o pastor Áureo falou um pouco dessas comunidades que existiam nessa época. A comunidade judia, ela tinha algumas tribos, alguns clãs, vamos dizer assim. E um dessas comunidades chamava Essênios. Assim como tinha os fariseus, os saduceus, os zelotes, os herodianos, os samaritanos, também tinham os essênios. E quem eram esses essênios? Os essênios eram pessoas que viviam no deserto, pessoas de família sacerdotal, pessoas onde o patriarca ali, o pai, era sacerdote. Famílias que zelavam pela oração, pela penitência, esperando a volta, esperando a vinda do Messias, esperando a vinda de Jesus. Então eles tinham isso no coração, eles zelavam muito por isso. Então eles viviam no deserto, separados. E possivelmente, João Batista fazia parte desse grupo dos essênios. Lembrando que o seu pai era sacerdote e a mãe era muito fervorosa. Isabel era uma pessoa de oração, a pessoa que buscava a Deus constantemente. João também, se você prestar atenção, desde o Antigo Testamento até João é considerado o último dos profetas. João é aquele que veio antes de Jesus. Diante de todos os profetas, João Batista é considerado o último. E é aquele que veio confirmar tudo aquilo que os outros profetas já vinham falando em todo o Antigo Testamento. João Batista, ele era aquele que precederia o juízo, que precederia a vinda de Jesus. E João Batista era comparado com Elias. Eu lendo um pouco e achei muito interessante essa comparação de João Batista com Elias. Porque para a comunidade judia, Elias, ele era um homem considerado um profeta por excelência.
Elias era aquele que pregava a conversão a Israel infiel e pedia com que o povo de Israel se preparasse para a vinda do juízo de Deus. Então Elias tinha todas as características que João Batista teve. E a comunidade judia, ela comparava esses dois homens, o grande profeta Elias, o grande Elias. Então João Batista, ele tinha essa comparação pelo povo judeu. Uma outra característica interessante, Zacarias, o seu pai, sacerdote, como já disse, ele reconhece que ainda criança, que João Batista foi chamado pela graça de Deus. Se você abrir as suas Bíblias lá em Mateus, no capítulo 11, lá em Lucas, no capítulo 1, Lucas capítulo 1, você, no verso 76, você irá ver o relato de Zacarias. Zacarias falando, reconhecendo João Batista como o chamado de Deus, como o menino ungido por Deus. No verso 76 do capítulo 1 diz assim: Tu, meninos, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Zacarias está falando, Zacarias está cantando, aqui é o cântico de Zacarias. Zacarias está reconhecendo o chamado do teu filho. E aqui possivelmente João Batista era um bebê mais novo que a minha filha, um bebezinho, possivelmente. Zacarias já reconhece esse chamado. Isso é uma lição muito importante para nós, que nós vamos falar um pouco mais à frente. E uma outra característica muito importante: João é escolhido por Deus, e não em algum tipo de virtude que ele tenha por algum mérito. E eu achei interessante esse chamado, porque normalmente Deus pega algumas pessoas em um determinado tempo da vida e chama. E João Batista não, João Batista, o chamado dele já é antes do seu nascimento. Alguns profetas, um exemplo, Isaías 49, no versículo 1, ele já fala, ele já profetiza a vinda de João Batista. Então João Batista já tem um chamado antes. João Batista já recebe esse chamado antes da sua vinda ao mundo. E entendemos com isso que não existe nenhum mérito em João Batista, não existe nada em João Batista que pudesse chamar a atenção de Deus. Não existe nada em João Batista que Deus pudesse olhar e falar: não, esse menino aqui é forte, esse menino tem qualidades. Não tem. Isso é extremamente a graça. Isso é extremamente o amor, a misericórdia. E João, como eu disse, foi citado por alguns profetas. Isaías, como eu disse. E aqui nós vemos algumas características do chamado de João Batista. Quem foi João Batista? O porquê ele foi chamado para essa tarefa? E agora nós partimos para a próxima etapa de João Batista. João Batista foi chamado, ele cresce, e aí ele vai fazer aquilo a qual essa graça pede-lhe com que ele faça, que é o discipulado. O discipulado. Nós entendemos com todas essas características que o chamado de Deus não é condicionado por méritos anteriores, como também não é impedida pelos limites humanos, mas sim a graça daquele que chama, que também dá o poder de realizar aquilo que a chama. Então Deus chama você e Ele te dá o poder para realizar aquilo que Ele deseja. É totalmente a graça. Talvez você já se pegou se perguntando: mas eu não consigo fazer isso, eu não tenho capacidade, eu sou tão novo, eu sou adolescente ainda, hoje eu sou tão velho. Abraão foi chamado, Abraão quando caminha no deserto para levar Isaque, Abraão tinha
possivelmente 100 anos. Caminhar tantos dias no deserto, uma pessoa na idade dele. Então Deus não escolhe idade, Deus não escolhe condição social. Deus não escolhe, Deus não quer saber se você é alto, se é baixo, se você é gordo ou magro, se você é rico ou pobre. O chamado de Deus é algo extraordinário, é algo que você e eu temos que estar sensíveis à voz desse Deus. Diz uma frase muito importante. Eu estava lendo um livro, o livro do, eu não sei falar, é o nome alemão, Dietrich Bonhoeffer. Alguns devem conhecer esse autor, muito bom. Ele foi um teólogo, foi um mártir cristão também, foi morto em 1945 pelos nazistas. Um grande homem, escreveu muitas obras que estão hoje nas livrarias, muito bom. E em seu livro ele fala uma frase muito interessante. Diz assim, tem a frase, pode projetar a frase para mim. A frase diz: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem a disciplina comunitária, é a ceia do Senhor sem confissão de pecado, é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Essa frase, quando eu li, eu já consegui ligar com João Batista. Algumas características dessa frase com João Batista. O autor diz que a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. João Batista, ele prega o quê? O arrependimento. Correto? O autor diz que é um batismo sem a disciplina comunitária. João Batista batizava as pessoas. O autor diz que a graça de Jesus Cristo, a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado é uma graça barata. Mas João Batista, ele pregava esse Jesus que estava vindo, esse Jesus que estava por vir, Jesus que era o próprio Deus. Então nós vemos uma forte semelhança entre essa frase e entre a vida de João Batista. Então, a graça preciosa que chamou a João Batista e chama você e a mim, nos chama para o discipulado de Jesus Cristo. E 3 lições, rapidamente, que João Batista nos ensina com essas características, com essa vida dele. Primeiro, o discipulado começa na infância. E quando eu entendi essa mensagem, para mim ficou muito importante. Porque nós corremos o grande risco de acharmos que o discipulado apenas é para o adulto, para aquela pessoa da minha idade. Eu tenho 15 anos, aquele é meu amigo de 15 anos também. Ou aquele, se eu tenho 50 anos, aquele é meu amigo de 50 anos. Nós corremos o risco de esquecer das crianças. E eu sou um pouco suspeito de falar, porque eu trabalho com o Ministério Infantil. Mas o discipulado de João Batista, quando Zacarias olha, quando Zacarias, ele percebe, ele entende o chamado, já criança, Zacarias já regozija o nome do Senhor, entendendo o chamado de Deus. E João Batista, como eu disse, morava com essa família, um sacerdote, o pai e a mãe, uma fervorosa em oração. Provavelmente, possivelmente, João Batista cresceu conhecendo os preceitos de Deus. E João Batista pregava o arrependimento, pregava a vinda de Jesus, porque certamente ele conheceu os profetas, ele lia os profetas. E a pergunta que eu faço para você esta manhã: por acaso em algum momento da sua vida, da sua história, você discipulou uma criança? Ou você que é pai, a mãe, como eu sou pai, você tem discipulado o seu filho? Como tem sido a sua vida de oração, de leitura, a sua conduta como cristão diante do seu filho? Você tem cultivado no coração dessas crianças, desses pequeninos, a mensagem de Jesus?
fazendo com que eles cresçam, discípulos de Cristo, e assim, quando estiver na sua maioridade, também fazerem novos discípulos. O desafio começa nelas também. Começa nelas também. Infelizmente, nós vemos muitas famílias desestruturadas, onde os filhos pequenos estão já vendo tudo isso, estão já compartilhando tudo isso. Pais e mães que brigam na frente dos seus filhos, que falam palavrões, que têm atitudes errôneas na frente deles. E você que é mãe, você sabe, a criança é uma esponja. Tudo que você faz, ela faz. A minha filha, quando eu falo para ela, filha, vamos orar, ela põe a mão na cabeça assim. Ela sabe, ela vê as pessoas fazendo, ela vê eu, a mãe, aqui na igreja ela vê fazendo isso. E tudo que você fizer, tenha certeza que seu filho está aprendendo. Quando eu falo para minha filha, obrigado, ela fala, e tá. Porque ela quer falar também obrigado. A criança, ela é uma esponja, ela guarda tudo que você fala. Como você tem discipulado essa geração? Como tem sido sua conduta diante dos seus filhos? Você tem trazido eles à igreja? Você tem lido a Bíblia com eles? Você tem orado com eles? Você tem buscado os amigos do seu filho, os amiguinhos para trazer à igreja? Aqueles amiguinhos que ainda não conhecem a Jesus? É discipulado também. É discipulado também. Então a primeira coisa que nós aprendemos, o discipulado começa na infância. Segundo lugar, o discipulado passará pelo deserto. João Batista estava no deserto. E nessa semana nós estávamos lendo o Evangelho de João junto com os jovens. E me chamou a atenção o porquê João Batista estava no deserto. João Batista podia estar num comércio movimentado. João Batista podia estar na sinagoga. João Batista podia estar em qualquer outro lugar. Mas por que no deserto? E o que o deserto representa para mim e para você? Deserto não tem nada. Deserto é deserto, não tem nada. E por que João Batista estava pregando ali? E isso me ensina que muitas vezes nós falamos e agimos, e a impressão que temos é que ninguém está vendo. Não sei se você já passou por essa situação. Você está discipulando uma pessoa, está caminhando com uma pessoa, e você, quando encontra com ela, quando vai sair para tomar alguma coisa, para comer alguma coisa, vai sair com ela, você fala de Jesus, você fala, você tem atos, você demonstra através dos seus atos princípios de Cristo, e parece que a pessoa não está nem aí. Não está nem aí. Aí você olha e fala, poxa, então eu não vou mais fazer. Eu não presto atenção. Isso não tem mais jeito. Não sei se você já falou isso, ou já ouviu alguém falando isso. Aquele ali não tem mais jeito. Ele não ouve, não faz nada. Mas não. Muitas vezes o deserto vai fazer parte da nossa caminhada de discipulado. Parece que a pessoa não está ouvindo. Mas temos que lembrar que não é você e não é eu que vai mudar o coração dela, mas tem o Espírito Santo de Deus. Se você está em oração por esta pessoa, se você está orando constantemente por ela, tenha certeza que o Espírito Santo está agindo, e na hora certa, no momento certo, ela vai reconhecer Jesus como Salvador. Não desista. O deserto faz parte do discipulado. E quando passamos pelo deserto, é importante porque nós nunca esquecemos que dependemos somente de Deus. Às vezes você fala, mas Deus não está me ouvindo, não é possível. Eu estou todo dia com esse cidadão, eu caminho com ele, ando com ele, a gente conversa, mas ele não muda. Já aconteceu isso? Aí você entende que é Deus que está no controle, não é você e não é eu. A nossa missão é apenas o quê? Falar. Ter atitudes de cristão, ter princípios, viver os princípios que você aprende, que Jesus nos ensina nos seus evangelhos. Princípios estes que mudaram a sua e a minha vida. E você também sonha e deseja muito que aquele seu amigo, aquela pessoa que você está discipulando também tenha esse encontro especial com Jesus Cristo. O deserto faz parte do dia do discipulado. Em terceiro e último lugar, o discipulado verdadeiro leva
os outros a contemplação e a missão. Quando Jesus começa seu ministério, João continua a sua pregação. Jesus começa seu ministério e João continua, João não para, João dá continuidade. Isso nos ensina que muitas vezes nós conseguimos trazer aquela pessoa que estamos discipulando, que estamos caminhando, conseguimos trazer para a igreja, e aí acabou, já está na igreja, está bom. Não. Aí que deve continuar. Você será o grande alicerce para essa pessoa. O discipulado continua, o caminhar com a pessoa continua. Você será aquele anjo que está ao lado dela, que no momento que ela pensar em desistir, você estará lá com ela para falar: não desista. Não, a missão não acaba quando a pessoa vem para a igreja, quando a pessoa aceita Jesus. A missão continua, o crescimento continua. O crescimento de glória em glória deve continuar, deve acontecer. E muitas vezes você e eu somos usados para esse crescimento. Deus usa você e eu. Interessante que quando João Batista está no seu ministério e Jesus no seu, ao mesmo tempo, acontecem alguns conflitos. João 3, 25 a 30, diz que os discípulos de João Batista começaram a ter conflitos com os discípulos de Jesus. Isso nos mostra que, mesmo João estando ali, a soberba poderia tomar conta de João, e João dizer: não, mas Deus estava aqui primeiro. Por que ele está lá pregando, por que ele está batizando aquelas pessoas, se eu estava aqui primeiro? Mas João Batista, na sua grandeza, João Batista, no seu entendimento ao chamado de Deus, com muita sabedoria, ele diz: não, eu não sou digno de desatar as sandálias do pé dele. E muitas vezes nós corremos o risco de achar que temos mérito. Mas eu já discipulei 5 pessoas, eu tenho mérito, eu sou bom nisso. Não, você não é nada, eu não sou nada. Nós somos apenas chamados pela graça de Deus. Temos que tomar cuidado com a soberba e com a vanglória. Nós devemos entender que a contemplação não deve ser para você e nem para mim, deve ser sim para Jesus, o autor da vida. Interessante que o discípulo de João Batista, um dos seus discípulos, ele caminha com João Batista, ele entende o chamado, ele entende quem foi Jesus, quem era para ser Jesus, e ele se torna um dos discípulos de Jesus, foi André. Lá em João 1, 35, 42, André, que é discípulo de João Batista, se torna discípulo de Jesus. Por quê? Porque ele estava ouvindo, João Batista estava caminhando com ele, e ele entendeu que Jesus, ele era o Cristo. E quando Jesus o chama, André não se hesita e vai, e se torna um dos grandes discípulos de Jesus Cristo. O nosso discipulado deve levar as pessoas à contemplação e à missão. Levar as pessoas a entenderem quem é Jesus. Levar as pessoas a entenderem o chamado de Jesus, o amor de Jesus. Fazer as pessoas entenderem que a cruz teve um grande significado, mas o maior significado para nós é a ressurreição. É Jesus vivo hoje, no seu coração e no meu coração. O chamado de Jesus, e concluindo, o chamado de Jesus para você e para mim: larga a sua rede e segue-me. Larga a sua rede e segue-me. Larga o seu fardo e segue-me. Larga o seu temperamento que te faz tropeçar e segue-me. Larga a sua vanglória e segue-me. Jesus está chamando eu e você para o discipulado verdadeiro. E uma outra frase do mesmo autor que eu citei há poucos diz: ouvir
é aceitar o chamado de Deus para o discipulado. Significa, simultaneamente, ser agraciado com a oferta de vida nova e ser desafiado a vivê-la em todas as profissões e circunstâncias. É você aceitar a vida nova em Jesus. Esse é o chamado. E você vivê-la na sua vida cotidiana, no seu dia a dia. Como tem sido a sua reação ao chamado pela graça de Cristo? O que você tem feito com esta graça que você recebeu? Como você tem feito as pessoas guardarem no coração esta graça? Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando: mas eu nunca fiz isso. Eu nunca sentei com alguém para tomar um café e falar de Jesus para ela. Eu nunca chamei alguém para na minha casa tomar um cafezinho da tarde com um bolinho e um cafezinho. Mas Deus te convida a você a fazer discípulos. Você é um discípulo, como diz John Stott, um discípulo radical, um discípulo que segue os preceitos de Jesus, arrisca, caminha e anda, mas não deixa perder esse chamado. Lembre-se, o discipulado de Jesus não é mais uma atividade na nossa agenda, mas é um estilo de vida. O discipulado de Jesus é um estilo de vida de todo cristão. Eu quero convidar você a ficar em pé. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. E esse Deus que te chama hoje para um discipulado, que a sua graça inunda o seu coração, está te chamando para esse discipulado. Esse Deus é o grande Deus. É o Senhor grande. É esse Deus que tem toda o controle das coisas, e sabe aonde você pode chegar, sabe a sua limitação, sabe a sua dor, quais as suas forças, e tenha certeza que Ele não vai te desamparar. Ele não vai deixar com que você seja sucumbido pelas dificuldades, porque Ele é grande. Nós vamos cantar esse hino, grande é o Senhor. Em seguida eu vou orar com vocês. Faça dessa música a sua oração nessa manhã. Grande é o Senhor.